sistematização. Quem está aqui, se quiser ir mais para frente, fica à vontade, para a gente ficar mais juntinho, não ficar falando olhando lá para trás, existe no pescoço, pode vir mais para frente, ajuda bastante na comunicação, né, para a gente fazer uma comunicação bem legal. Pronto, minha presidenta, chega. Boa tarde, né, a todas e todos. Vamos dar continuidade, né, aos trabalhos do seminário que começou de manhã cedo, com uma mesa, né, eu sou suspeita para falar, mas muito boa, qualificada, né, que balizou, né, a discussão dos grupos agora de tarde, né, apresentou a questão dos princípios, né, do que é fundamental para a gente pensar o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão da universidade, né? Pensando a universidade exatamente com essa articulação, né? O que a gente chama de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Como a sistematização foi a quente, né? Por exemplo, temos um grupo que ainda não chegou, que ainda está lá discutindo, que é o grupo de pesquisa, mas tomamos a liberdade de iniciar os trabalhos, porque a gente tem horário, né? A gente sabe que tem as aulas mais tarde, o professor dá aula à noite, mas a mesa vai ser composta por mim, pela diretoria, né? O professor Tarcísio, o professor Eduardo. O professor Tarcísio esteve no grupo de extensão, o professor Eduardo no grupo de ensino, eu estive no grupo de gestão e o professor Elcio que está chegando no grupo de pesquisa, né? E a gente vai convidar também de cada grupo, né? A metodologia vai ser 3 minutos, né? De 3 a 5 minutos, para que haja exposição de um relator, de um membro que o grupo, né, escolheu, para relatar como foi o debate de maneira sucinta, e depois a gente vai para a carta, que é uma carta, né, de conteúdo, a partir do debate da manhã acumulado, do debate dos grupos, que a gente acha importante que o movimento docente tenha uma posição diante, né, do processo sucessório para a reitoria da universidade. Tá? Então a gente já chama o professor Elcio para compor aqui a mesa. E vamos chamar pelos grupos. Então, vamos começar pelo grupo de ensino, né? Então, chama a professora Carminha Figueiredo, que ficou na incumbência de fazer o relato do grupo de ensino. Boa tarde a todos e a todas. No nosso caso, o grupo de ensino foi conduzido pelo Batista, que mandou as saudações dele da Cátedra Paulo Freire, mas ele tinha um compromisso e precisou se ausentar agora. Mas as discussões foram bastante calorosas e também moderou este GT o Eduardo, aqui da diretoria da UFER. A gente tirou alguns encaminhamentos dessa discussão, desse GT de ensino, que foi o primeiro, institucionalização da formação didática, pedagógica do professor. Isso como uma ação permanente, isso foi uma conquista, inclusive, da Universidade Federal de Pernambuco através da cátedra e com dotação orçamentária. Então, essa institucionalização da formação didático-pedagógica do professor, ela é importantíssima para a gente valorizar. Segundo, tiramos um outro encaminhamento, que é a profissionalização e valorização do magistério, respeitando-se, inclusive, o artigo 67 da LDB, onde a própria UFOP contribuiu e discutiu exaustivamente desde o piso salarial propriamente dito para a categoria profissional dos professores até a sua formação propriamente dita. Depois, a gente discutindo um pouco mais sobre aquele dirigente que nós queremos para o futuro dessa universidade, que fosse, sobretudo, uma pessoa que pudesse fazer a defesa dos princípios
democráticos e das ideias reguladoras da universidade, que são a liberdade de pensamento e expressão, a criação, a reflexão e crítica. Educação tem que ser criativa, autonomia do saber, democracia e democratização do saber, legitimidade interna e externa. Acho que foi isso. Muito obrigada pela atenção. Pode ser. É importante a gente destacar também que cada um dos grupos, cada um dos GTs, além da mediação nossa da diretoria, teve a mediação de convidados externos e internos. No caso do GT de Ensino, o professor José Batista, da Universidade Federal de Pernambuco, aceitou nosso convite e fez esse trabalho conosco. A professora Lúcia Marise, no GT de Extensão, vindo da Univasf, nos agraciou com sua presença. O professor Everaldo Andrade, do GT de Pesquisa, o professor da USP, e a professora Celita Tafarel, que além de ter participado da mesa de manhã, nos ajudou na reflexão e na construção das questões referentes ao GT de Gestão. E citar também que no GT de Pesquisa o professor Romildo também ficou, né, nessa mediação interna também, colaborando com o debate. A gente segue, né, na exposição dos grupos, a gente passa para o grupo de extensão, para fazer, né, um breve relato do debate. Boa tarde a todos e a todas. A gente, do grupo do GT de Extensão, elaboramos um texto, né? Esse texto, antes de ser apreciado pelo grupo, foi de alguma forma antecipado por uma reflexão também da nossa mediadora, que foi a professora Lúcia, e a gente, a partir desse texto, né, repensamos, né, aprovamos parte do texto, repensamos o texto e incluímos alguns outros pontos, revimos alguns verbos também. Então, nesse sentido, a gente tem um texto inicial que estrutura o GT, e eu vou apresentar para vocês basicamente quais foram os pontos que a gente deseja apresentar, né, como elementos para que a ADUFEB apresente, construa, né, a carta de princípios para os nossos candidatos. Então, rapidinho, só para a gente quitar o texto. Então, olhando, a ideia foi a gente olhar a especificidade também da nossa universidade, né? E aí, um dos primeiros elementos é a gente construir de forma participativa, junto à comunidade universitária, uma política de extensão específica da universidade, né? Lembrando que a gente ainda não tem essa política de extensão em nenhum documento, não tem nenhum norte em termos disso. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, integrar a extensão à vida acadêmica, não apenas da graduação, mas da pós-graduação, dar maior publicização ao debate sobre curricularização, não apenas centrada nas comissões de extensão, priorizar ações de extensão que sejam voltadas às comunidades e grupos sociais mais vulneráveis, garantir ações de extensão para comunidades rurais, onde a desigualdade social são expressas em índices superiores às comunidades urbanas, promover regularmente encontros sobre a temática da extensão com temas de interesse dos extensionistas e com a participação dos sujeitos de fora da universidade, com vista a fortalecer o papel da extensão e seu lugar na UFRPE. Promover ações de extensão em conjunto com movimentos sociais da sociedade civil organizada, de modo a promover uma ecologia de saberes que retroalimenta o ensino, a pesquisa e extensão. Recusar qualquer estratégia, quaisquer estratégias e iniciativas que tomem as atividades de extensão como recurso de inserção da universidade pública nas lógicas mercadológicas de compra e venda de serviços.
incluir no orçamento da universidade recursos suficientes e na mesma proporção das atividades de ensino e pesquisa, fornecer espaços suficientes e adequados para a realização de atividades de extensão, capacitar equipes e atores comprometidos para captar recursos para extensão, promover e incentivar a integração e diálogo dos conhecimentos entre os cursos de graduação e pós-graduação na prática extensionista, estimular a vinculação e conhecimento das práticas cooperativas e solidárias nas ações de extensão. Então foi isso que o grupo debateu e aprovou. Então, o grupo de pesquisa, vou passar para o professor Elcio para fazer o relato do grupo. Boa tarde. Então, a gente seguiu a mesma metodologia, sendo que o professor da casa, que deu o pontapé inicial, foi o professor Romildo, que fez uma apresentação do PowerPoint com alguns dados, né, do crescimento da pós-graduação na Universidade Rural. E ele mostrou com esses dados que, diferente de outros centros bastante historicamente consolidados no Brasil, apesar de ter crescido muito, a rural se torna mais vulnerável a esses ataques. Então, ele mostrou lá que, por exemplo, aquela nova política da CAPES de cortar os cursos que tenham conceitos 3 ou 4, que são majoritariamente os cursos de mestrado e doutorado da Universidade Rural. Então, a gente, só no mestrado, de 23 cursos existentes, a gente cairia para 2, para vocês terem uma ideia, né? Então, ele mostrou esse cenário e eu acho que isso deu um mote para a nossa discussão. O professor Everaldo, ele, da USP, foi a pessoa que também deu uma contribuição como membro externo, e a partir daí a gente colheu uma série das falas e proposições, que eu vou ler aqui para vocês. Fortalecer a indissociabilidade entre a pesquisa e o ensino e extensão. Isso foi uma coisa que foi muito falada. Incentivar a pesquisa na graduação, programas de iniciação científica, dentre outros, como o PET Conexões e Interdisciplinar. Reforço e manutenção de uma política institucional no acompanhamento dos cursos de pós-graduação, em particular os cursos emergentes, cursos em novas áreas e em humanidades, que se fragilizam frente aos ataques neoliberais do presente governo. Reforçar os cursos que promovem a formação de professores e a pesquisa em educação. Incentivo e fortalecimento de grupos de pesquisa oficializados e sua integração com os estudantes de graduação. Incentivar a criação de associações como as AAPG locais. Intensificar a articulação do fomento à pesquisa pela Agência Estadual FACEP e outros órgãos. Intensificar a articulação para o fomento à pesquisa e ao intercâmbio por órgãos internacionais. Cobrar do governo federal e do Poder Legislativo a garantia do financiamento público da educação superior e, neste sentido, cobrar dos candidatos à reitoria uma posição contrária ao programa Futuris. Defender um modelo de pesquisa comprometido com os problemas sociais do país e conforme as realidades locais e regionais, sem se tornar refém de demandas do mercado de trabalho. Cobrança do governo federal de políticas de fomento que visem diminuir as desigualdades regionais que têm historicamente afetado a região Nordeste. Políticas de permanência estudantil durante a graduação e de formação continuada após a graduação, envolvendo pesquisa. Construir e fortalecer redes de colaboração com outras instituições de ensino e pesquisa locais, nacionais e internacionais. Fortalecer o diálogo entre a gestão e os atores que fazem pesquisa nos 3 segmentos, docente, discente e técnico, a respeito da resolução de problemas de infraestrutura.
Fomentar a discussão participativa da comunidade no modelo de produtividade entre a pesquisa e o ensino e extensão, visando reduzir o excesso de trabalho e o adoecimento laboral. Promover a visibilidade dos cursos novos dentro e fora da universidade, cursos de pós-graduação no caso. Criar condições para a manutenção, bem como expandir os espaços de pesquisa na área de agroecologia, saúde alimentar e educação no campo, na lógica do tripé ensino, pesquisa e extensão. Manter e melhorar a política de interiorização da universidade, garantindo a expansão da infraestrutura e as condições necessárias à pesquisa nas unidades acadêmicas fora da sede. Fomentar a política de formação e pesquisa em nível de pós-doutorado. Manter e intensificar programas de apoio à pesquisa, tais como Pesquisa em Movimento, que possibilita o acesso das comunidades às diferentes áreas de pesquisa da Universidade Federal Rural, e como o Publica Rural, que incentiva a publicação acadêmica. É só isso. Muito obrigado. Grupo de gestão, a gente convida, obrigada, professor Elcio, convido para os seus amigos para fazer o relato. Você quer dar o texto ou quer? Tá. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer um pequeno relato de como foi o procedimento do nosso grupo. Eu acho que a gente terminou o grupo até fazendo uma reflexão do quanto a gente precisa incorporar a necessidade de discutir a gestão da universidade. Então, foi o grupo que teve menos pessoas, né, na composição do grupo, e ainda teve pessoas que saíram, mas aí também chama alerta de como é um tema que a gente precisa enfrentar do ponto de vista das complexidades associadas a esse tema. O nosso grupo também seguiu essa metodologia que todos seguiram. A gente teve a presença da professora Zeri, que fez uma apresentação a partir da experiência pessoal e a experiência também de uma atuação em diferentes blocos institucionais, seja os sindicais, seja do campo acadêmico, e que trouxe várias contribuições para a gente pensar a questão da gestão universitária. Acho que ela tocou em 3 pontos, que são 3 pontos bastante sensíveis para a gente fazer uma discussão qualificada da gestão, que ela tocou a questão do diagnóstico, né, da nossa universidade como um dos primeiros passos para pensar, né, o enfrentamento das diferentes demandas e essas diferentes demandas associadas ao repertório de indicadores e dados que possam mobilizar ações, mobilizar iniciativas e definir políticas efetivas para a sua implementação. Tanto pensando as questões, seja do campo estudantil, de ingresso, acesso, permanência, as questões do patrimônio, infraestrutura e também os recursos humanos. Muito também a necessidade desse diagnóstico em função também dos vários desafios que nós estamos enfrentando, principalmente aí com os projetos associados ao futuro, organização, que desestabilizam a atividade da docência, desestabilizam as perspectivas, né, de organização, da definição das políticas internas, o exercício da autonomia democrática da universidade sendo afrontado. A outra dimensão que chamou a atenção e acho que animou essa discussão foi a questão associada aos gestores do ponto de vista do posicionamento de classe, posicionamento político com relação aos compromissos que deve ser assumido uma gestão universitária em relação às questões associadas às definições de pesquisa, do ensino e da extensão, pensada o compromisso social, socialmente referenciado, né, de uma instituição. E a terceira dimensão apresentada tem a ver também, dentro de uma perspectiva mais ampla, apresentada também para os outros, são os princípios que estabelecem qual é o projeto de universidade a ser executado. E, ao mesmo tempo, a ideia de gestão democrática perpassando esse projeto de universidade que queremos, né, que desejamos. Em um projeto de gestão democrática que pense a questão do ingresso, a permanência e o sucesso,
né, dos estudantes, políticas institucionais, sejam as parcerias e colaborações e cooperações dentro de uma perspectiva de compromisso social, e ao mesmo tempo essa dimensão da transparência com relação a todas as suas políticas e a produção interna da universidade, numa relação de uma transparência que possibilite e qualifique o controle social de todo o processo produzido dentro da nossa universidade. Então, no conjunto, acho que tem uma dimensão aqui que este projeto tem várias dimensões a serem pensadas e compromissos políticos e de responsabilidades, né, que devem ser pensadas no exercício da gestão democrática. Eu só gostaria de lembrar que é uma discussão que a gente não fez, mas talvez a gente possa aprofundar isso em outro determinado momento, que as universidades do Nordeste fizeram um plano de universidade, um consórcio para a universidade, para enfrentar também os desafios aí postos pelo governo federal. E talvez é uma dimensão de um exercício da gestão democrática de forma cooperativa, em parceria mais ampla, que talvez a gente pudesse pensar, que deve e precisamos colocar isso no horizonte, porque até esse determinado momento, que foi lançado aqui na Rural, mas não teve uma discussão interna na comunidade, foi uma questão mais de cúpula das universidades, a decisão de constituir esse consórcio universitário de todas as universidades, sejam as federais, estaduais, né, no contexto do Nordeste. Aí a Érica vai fazer a apresentação do texto que foi construído para finalizar. Obrigado. Espero que... A gente tentou, obrigada, a gente tentou transformar em texto o debate, de fazer uma leitura bem rápida, né? No que diz respeito à gestão universitária, apresentamos a necessidade da construção de um diagnóstico acerca dos recursos humanos, docentes, estudantes técnicos administrativos, da infraestrutura, equipamentos, laboratórios e do financiamento para subsidiar a tomada de posição de classe dos dirigentes e a elaboração da política institucional com base no acúmulo histórico do movimento docente. Defendemos a garantia de financiamento público, a gratuidade da universidade e a gestão democrática, o que se choca com o programa ministerial futuro, e por isso reforçamos a nossa posição contrária e exigimos que o Conselho Universitário, né, e os dirigentes rejeitem a adesão da UFRPE ao programa. Evidenciamos ainda o avanço da UFRPE nas últimas décadas, com a criação das unidades acadêmicas, a ampliação do acesso, a implementação das ações afirmativas, mas que necessitam de melhoria na sua infraestrutura e na gestão descentralizada. Tal proposição depende da efetiva democratização das instâncias da UFRPE, o que exige um processo de Estado Link que respeita a decisão final da comunidade. Portanto, a metodologia aprovada pelo Conselho Universitário precisa ser revista. O projeto de universidade de gestão, que materializará esse projeto, deve considerar os desafios de nosso território, que está enraizado nas demandas da realidade social e servir para o desenvolvimento da soberania de nosso país. O futuro que queremos perpassa pela construção da gestão democrática, participativa e inclusiva, com ampliação do acesso, garantia a permanência com qualidade e a formação com êxito dos estudantes, que considere a participação, cooperação e transparência na gestão da universidade, aprimorando e ampliando os mecanismos de comunicação. Então, foi uma síntese, né? E assim como os demais grupos, né? A gente pede licença para poder ter, né, do plenário um ajuste. A gente vai, a ideia agora, a gente lê a introdução, né, da carta, para a gente poder fazer a aprovação, e vai ser incluído todos esses elementos que foram apresentados, né, num formato que a gente possa socializar como fruto, né, desse dia, né, bem produtivo que nós tivemos aqui hoje, certo? Então a gente vai fazer a leitura dessa carta. Tu pode passar na lista, Cícero, do início, que é o seguinte, né? Carta aberta, Universidade Pública e Democracia, o futuro que queremos. O movimento docente constrói há décadas uma história de lutas que vai além das justas reivindicações relativas à carreira, salário e às condições de trabalho, avançando e consolidando na forma de estudos, propostas e formulações acerca do papel da universidade na formação de uma sociedade justa e igualitária, como exposto no caderno 2 do ano do Sindicato Nacional, que reafirma a educação como direito social. A Universidade Brasileira experimentou avanços qualitativos e quantitativos importantes na primeira década dos anos 2000,
mas ainda precisa cumprir seu destino, ampliando a inclusão de filhos e filhas da classe trabalhadora e buscando reparações históricas de injustiças e preconceitos. A autonomia universitária é um princípio explícito no texto constitucional, mas sua real efetivação é resultado de construção coletiva e contínua. Garantir a autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consagrada na Constituição, é o desafio de todos e de todas que formam a comunidade universitária. A democracia como valor e como prática é o único caminho a ser trilhado para enfrentar esse desafio e impor resistência ao governo que ataca as universidades, põe em risco seu funcionamento e ameaça sua autonomia. A universidade precisa de democracia e liberdade para cumprir sua missão de produzir, socializar conhecimento e formar profissionais sintonizados com as demandas sociais. A defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na universidade pública, gratuita, inclusiva, laica, de qualidade socialmente referenciada, é mais do que uma divisa para aqueles e aquelas que formam a UFRPE e se reuniram no seminário Universidade Pública e Democracia, o futuro que queremos. É algo a ser realizado e vivenciado a partir das nossas posições e atitudes, na perspectiva de uma universidade garantidora de direitos, humanizadora à medida que cria e compartilha o conhecimento sobre a nossa própria condição humana e a relação com o mundo que nos abriga e com o qual nos relacionamos. Desta forma, apresentamos a toda a comunidade universitária, especialmente aqueles e aquelas que pretendem integrar a administração superior de nossa instituição, este documento, fruto do seminário que resume a compreensão sobre alguns aspectos da vida universitária, com certeza de integrar uma universidade que não se subjuga, entende a diferença, mas não abre mão de seus princípios. Aí apresentamos em seguida algumas reflexões e propostas para o futuro da universidade que queremos e ajudamos a construir a partir da UFRPE, enfrentando os desafios no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Então essa é a nossa carta, será incorporado na seguida o que foi discutido, né, no grupo de ensino, no grupo de pesquisa, no grupo de extensão e gestão. A gente separa, mas a gente entende tudo junto, foi só por uma questão de metodologia e esse princípio a gente quer garantir na carta. Então a gente abre para a discussão do que foi exposto, né, para o debate, se tem alguma consideração que a gente possa estar incluindo e pede, obviamente, né, a licença para a gente ajustar esse material para a gente expor, né, a comunidade. No nosso boletim, nós vamos ter um boletim que vai, né, ser apresentado após o seminário, né, um boletim impresso também virtual para a gente divulgar o que é que a gente debateu, o que é que a gente acumulou hoje nesse dia tão rico e produtivo. Tá certo? Então está aberto para que todos, né, os presentes que queiram se manifestar sobre as propostas, né, está aberta a discussão. Então a gente vai abrir uma rodada de inscrições, né, que é de 3 minutos e a gente, né, o professor Tarcísio vai estar aqui avisando quando estiver faltando 1 minuto para a gente poder avançar. Professor Levi, professora Celi. Paulo levantou primeiro. Oi, Paulo Levi Celi. Não, vai só. Essa forma de trabalhar, acho que a gente consegue captar tudo que apareceu nos grupos na síntese apresentada. Uma coisa que chama a atenção, ouvindo só, é que algumas questões se repetem num e no outro grupo. Então, para evitar que o texto fique muito pesado e cheio de repetições, é o que eu fiquei pensando assim, tem muita coisa da parte da manhã, que eu acho muito importante para o documento, que não me parece que apareceu nos relatos dos grupos. Aí eu achava que a gente deveria dar um voto de confiança para a diretoria, junto com alguns colegas que se interessam por isso, acalmar, porque a gente está muito em cima do debate que a gente acabou de ter, retomar os documentos todos que tem aqui, reescrever esse documento com mais calma, retomando as questões também da manhã, e é isso, evitando as curvas, evitando essas superposições, repetições, e também incorporando alguns elementos que apareceram muito fortemente no debate da manhã, e me parece que não apareceu. Não tenho certeza, mas pelo que eu fiquei
tentando escutar o trabalho dos grupos. Então, mas nesse sentido, essa é uma recomendação muito mais do que uma intervenção do conteúdo. E é muito rápido a forma de apresentação, tem que pegar tudo. Obrigado. Levi. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a parte do debate da manhã foi muito interessante, né? A apresentação do presidente do ônibus, da professora Célia Tafarel, e ficou bastante marcada a informação de que dar o acesso ao conhecimento à classe trabalhadora e aos filhos da classe trabalhadora, visando a sua emancipação, foi um dos destaques. Eu acho que isso, como é um documento do sindicato, nós temos que dar um destaque a isso, certo? Que a luta pela universidade pública não se resume só em democratizar e ter verba, certo? Acho que visa muito mais do que isso, que é formar a classe para lutar pela sua emancipação, certo? A incidência do direcionamento da universidade para fazer pesquisa, para fazer ensino e extensão visando o mercado financeiro, visando atender aos interesses do capital, é um dos destaques e exigências que a gente deve fazer nessa carta para os candidatos à reitoria, que é, na verdade, uma exigência que visa dar uma guinada no que a universidade vem fazendo até hoje, certo? A universidade que tem uma estação experimental de cana-de-açúcar que é vinculada e que faz pesquisa com o ensino da açúcar e outros tipos de atividades. No tocante ao texto lido pela diretoria, onde tem reparações históricas, eu acho que tem que destacar que são reparações históricas aos negros e índios, deixar escrito isso. Onde consta a exigência de uma estátua democrática, eu acho que devemos deixar a exigência do envolvimento da universidade escrito lá. Por exemplo, a paridade na composição dos conselhos e colegiados, entre docentes, técnicos administrativos e estudantes. Acho que alguma coisa do que a gente quer na estatuinte tem que ficar escrito, não só que a estatuinte seja montada de forma democrática. É isso. Professora Célia. Esse é o quarto evento que eu participo nas últimas 3 semanas. E eu não posso deixar de registrar o quanto o trabalho realizado aqui por iniciativa do sindicato é altamente relevante. Porque em todos os eventos que eu participei, a pergunta a respeito de como é que nós vamos deter a violência das medidas que estão sendo tomadas para destruir o serviço público, a educação pública, elas colocavam. E em todos os eventos sempre foi indicado que para destruir a universidade teria que destruir cada um de nós, cada ser humano que está disposto a enfrentar isso. Então, o que eu gostaria de destacar nesse momento é esse trabalho do sindicato de mobilizar, de organizar, de elaborar e com isso armar a todos para fazer esse enfrentamento. E como contribuição para a carta, como essa carta é uma carta que vai circular por dentro da universidade, ela vai circular no momento em que se constroem candidaturas para a universidade, seria muito importante um parágrafo que colocasse dados sobre a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esses dados são importantes para destacar a relevância dessa universidade. E, por fim, talvez esteja na carta e eu não tenha percebido,
ensino no relato e na leitura. Mas a Universidade Rural de Pernambuco, ela tem uma característica da extensão que merece muito ser destacado. Não é um mero serviço compensatório que a universidade faz. Ela faz a integração curricular com a extensão. Então, essa dimensão de considerar a extensão curricular, ou seja, compondo efetivamente a formação de quem passa por essa universidade, é um ponto a destacar. Inclusive, isso aparece na interiorização dessa universidade. Só para contribuir com o documento. Eu imagino, primeiro, acho que o registro, né? Acho que esse momento é um momento bastante histórico para a gente, né? A associação, a Dufeb, ter assumido um compromisso político de plantar uma axé do ponto de vista da onde nós queremos, qual é a perspectiva que a gente quer de universidade. Isso é sensacional e acho que é extraordinário sempre lembrar isso. É que aqui a gente está criando uma resistência. Qual seja o reitor, se vai ser eleito, se vai ser pelo aquele que representa a nossa consulta, está representada para a nossa consulta, ou aquele que o conselho vai eleger, ou o interventor, tem que saber que o sindicato é um espaço de resistência. Então, acho que esse documento tem o objetivo não só de instruir as candidaturas, mas dizer o que nós pensamos como universidade. E aí eu acho que eu também gostaria de seguir o mesmo raciocínio do Paulo, no sentido de que acho que dá um voto de confiança para ter aí as pessoas que compuserem o refinamento do documento, porque há muitas questões e muitas demandas que vão surgindo, que de repente apareceram de manhã, de fato, muitas questões muito interessantes surgiram de manhã e que nem sempre a gente consegue alcançar nas discussões específicas dos grupos, particularmente nos relatos. Talvez a gente pode ir aprofundando essa discussão. Também vou olhar com o Gui, dando a ideia de especificar quais são esses segmentos historicamente resistentes, que enfrentam o preconceito e o racismo, que são as populações indígenas e as populações negras. E, dentro dessa perspectiva, eu gostaria também que nos documentos, na questão da gestão, a gente pontuou isso, mas apresentar mais especificamente, tenhamos dentro da estrutura da universidade um locus especificamente para discutir as políticas e ações afirmativas e a percepção da necessidade de ter um acompanhamento sobre o acesso, permanência e sucesso dos alunos que entram no programa de ações afirmativas. Então, estou fazendo esse registro para que a gente garanta isso no documento dentro dessa perspectiva. Eu acho que no final a gente tem que pensar esse documento, não que hoje nós finalizamos o documento, mas como um documento em processo, que muitas demandas vão ser descortinadas em processos adiante e que a gente se mantenha atento para incorporar novas reivindicações, novas proposições para o documento final e que nos alimente nesse campo de luta para que o sindicato seja essa resistência. Obrigado. Obrigada, Zé. Como não temos mais inscritos, no sentido de encaminhar, acho que a gente acolhe a necessidade de a gente trazer dados sobre a UFPE. Inclusive, a professora Joana apresentou um dado muito significativo pela manhã, em relação à renda dos nossos alunos. 80% dos alunos da UFPE, as famílias têm um salário mínimo e meio, em média. Então, a gente tem dados suficientes, a gente precisa incorporar isso ao documento, E falando também da relevância da nossa instituição para o Estado, para a região, enfim. As questões também levantadas em relação à formação, a gente no texto fala a importância dessa formação, a gente pode incluir aí, visando a emancipação da classe trabalhadora sem problema, a questão das reparações históricas de negros e índios e das populações historicamente
ele também traz a questão da integralização, né, do currículo por via da extensão, de uma extensão realmente forte, né, a presença da pró-reitora da Univasf também tem um compromisso lá com a extensão, né, muito grande. Isso pode ser, né, e deve ser, por ser muitos professores que participam ativamente do nosso sindicato, que são comprometidos com a extensão universitária, que podem reforçar isso no documento sem problema, né, a questão da própria interiorização que nós temos. E pensar, e aí é uma coisa que a gente precisa realmente aprofundar esse debate, que é em relação, obviamente, a gente reforça, né, a necessidade de um espaço, né, para a questão das ações afirmativas, mas as propostas em relação ao estatuto, que deve conter nessa estatuto, se os colegiados são paritários, não são paritários, tem quem defenda que nós não devemos participar, enfim, acho que isso é um debate que nós não fizemos no seminário, então acho ruim a gente incorporar algo que não fizemos o debate. Então é só a única ressalva que eu tenho é sobre esse modelo, né, de estatuto que a gente precisa, né, pensar, obviamente, de uma maneira mais calma, com mais aprofundamento. E acho que a proposta do professor Paulo inicial, né, a gente acolhe, né, a gente está no calor das emoções e a gente vai usar, para além do que foi posto, né, alguma discordância em relação ao teor da carta, né, de fundo, né, que a gente possa simbolicamente aprová-la, que se manifesta agora, ou a gente segue para a aprovação e dá esse voto que aí a gente quer não ficar nas costas da diretoria, a gente quer incorporar pessoas, e, se possível, um de cada GT, né, não sei se os relatores, né, a professora Carminha, que foi ensino, Zé Nilton, alguém que ficou na extensão, que possa estar se incorporando, e alguém que ficou na pesquisa, para não ficar só na mão da diretoria o fechamento desta carta. Quem se dispõe? Professora Carminha, professor Zé Nilton, extensão. Quem se dispõe? Alguém que estava no grupo de extensão? João Moraes. E quem estava na pesquisa? Quem se dispõe? Professora Nicole Luiz. Pronto. Então, temos comissão, né? E temos aí o fundamental da carta expresso do debate. E aí, nesse sentido, eu vou colocar em votação, né? Então, o pessoal do registro aí para registrar, né? Simbolicamente é importante a aprovação da nossa carta aberta, né, à comunidade e aos candidatos a dirigentes da UFRPE. Tranquilo? Então, vamos lá. Em regime de votação, aqueles favoráveis à comissão e à carta, esboço de carta apresentado, por favor, levantem o braço. Obrigada. Os contrários, abstenções. Então, temos carta, temos posição política. Precisamos sair daqui disposto a multiplicar o debate tão rico que tivemos aqui, incidir no processo de sucessão para a reitoria. Nós estamos com uma tarefa histórica, gigantesca, que é coordenar a eleição para o futuro reitor ou reitora da UFRPE, e a gente precisa contar com cada um de vocês nesse processo, né, de participação. A gente precisa ter uma eleição participativa, né, que a comunidade, os três segmentos se envolvam. Nos dias 2 e 3, nós temos uma paralisação também para a gente construir coletivamente uma programação colaborativa, né, a gente conta com vocês para a gente manter esse sindicato do lado da classe trabalhadora, do lado daqueles que precisam, né, que a universidade esteja aberta, né, que ela funcione em sintonia com as demandas sociais. Tranquilo? Então a gente agradece a todos e todas. Sexta-feira nós temos a assembleia para aprovar o regimento eleitoral, então a gente conta com a presença de vocês para a gente garantir um regimento democrático e que reflita o que a nossa categoria quer para o futuro das universidades brasileiras e para o futuro da nossa UFRPE. Sexta-feira, 14 horas, aqui no sindicato. E a gente vai encerrar com a gente teve cultura o dia todo, né? Abrimos com cultura, tivemos cultura no almoço, no intervalo, a gente também vai fechar com cultura. Viva a resistência, né? Queria lembrar vocês uma caixa de doação para o Centro de Formação Paulo Freire na Normandia. Então façam doação para a gente levar o Centro de Formação Paulo Freire.
Convidamos a todos e todas para dançar a dança mais democrática de Pernambuco, a ciranda.